A igreja de Filadélfia, ela era reconhecida como uma igreja de pouca força. Talvez essa maneira de ver a igreja como uma igreja de pouca força fosse uma forma social. Talvez aquela igreja não tivesse pessoas influentes, pessoas importantes, né, socialmente falando, como, por exemplo, havia na igreja de Sardes. Mas aquela igreja que se considerava fraca ou de pouca força, ela guardou a palavra do Senhor e não negou a sua fé. Por quê? Porque ela era uma igreja que tinha amor. Amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor ao Evangelho de Cristo e amor entre os irmãos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o amor, ele é importante, porque ele é o dom maior. Todas as coisas haverão de passar, mas dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito na vida do crente, vão de permanecer a fé, a esperança e o amor. O amor, ele cobre multidão de pecados, né? Por causa do amor de Deus, que ele nos perdoou e apagou os nossos pecados. O amor também para com o próximo, ele faz com que nós sejamos capazes de perdoar os pecados do nosso semelhante contra nós. Então, onde existe o amor, existe ali uma porta aberta para Deus operar grandemente a salvação. Isso me faz lembrar do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce para a barba de Arão. Ali ordenará o Senhor a vida para sempre, né? Então veja que por causa do amor que havia naquela igreja, por causa da perseverança que havia naquela igreja, daquela igreja guardar a palavra de Cristo e não negar o seu nome, Deus abriu para ela uma porta que ele não disse ter aberto para as outras igrejas. Essa porta está no versículo de número 9. Ele diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui está, meus irmãos, uma declaração da obra missionária do Espírito Santo dentro daquela igreja. A promessa que o Senhor faz de uma grande obra de salvação dentro daquela igreja. O que é que a igreja ela precisa ter? Quais são as virtudes que os crentes de uma igreja precisam ter para que a igreja seja forte e seja grandemente abençoada pelo Senhor? Ela precisa ser uma igreja rica? Não, de jeito nenhum. Ela precisa ser uma igreja que seja forte? Não, né? Ela tem que ser forte na vivência do amor da palavra de Deus. Isso é a verdadeira fortaleza. A igreja que guarda a palavra, que é fiel, que é santa, ela pode desfrutar da cooperação do Espírito Santo. Jesus disse assim: os principais inimigos da igreja, que eram os que ele chama da sinagoga de Satanás, né? Quem eram esses membros da sinagoga de Satanás? Ele diz que alguns que se declaravam judeus, mas não eram, porque mentiam. Então, existem algumas interpretações para quem eram essas pessoas. Primeiro, acredita-se que poderiam ser judeus ortodoxos que eram contra a pregação do Evangelho, eram contra a igreja de Cristo e por isso eles perseguiam a igreja. Mas um outro pensamento, e talvez seja o mais forte, mais aceito, é que poderiam ser cristãos judaizantes. Judeus que tinham se convertido, estavam dentro da igreja como cristãos, mas que queriam viver Cristo e a lei, e por isso eles acabavam perseguindo a igreja, gerando alguns problemas dentro da igreja ali, dizendo-se que eram judeus, que eram verdadeiros cristãos, mas na verdade não eram
porque a sua prática de fé e o seu comportamento não eram condizentes com os ensinamentos de Cristo, e eles acabaram se tornando inimigos da igreja.